Pentagramas, cruzes invertidas, morcego na boca e pactos com tinhoso. Se tem uma coisa que o rock e o heavy metal sempre fizeram bem, foi chocar e provocar todos os setores da sociedade com essa mítica satânica que a própria sociedade criou para demonizar o estilo. Mas dentre todas as iconografias que o gênero já se apossou, a única que consegue incomodar até mesmo os fãs do estilo é a estética oriunda de regimes totalitários. Da águia alemã do Slayer, a fonte suspeita na logo do Kiss, qualquer indício de relação estética com essas ideologias extremas sempre despertou uma série de controvérsias quanto à verdadeira intenção das bandas em usar esse tipo de simbologia. Mas como esse fetiche pela estética totalitária contaminou não só a música alternativa, como também o cinema e até casamentos no continente asiático. Eu sou o Bantin e hoje nós vamos entender como aquela ideologia que o YouTube não gosta que fale o nome virou moda. Do trauma ao fetiche. A criação de um imaginário maligno parece ter sido uma intenção proposital na concepção de toda a estética criada para o Terceiro Reich. Os desfiles coreografados, as bandeiras gigantescas, a águia romana, as suásticas, as multidões em perfeita formação, tudo foi projetado para criar uma sensação de grandeza, poder e inevitabilidade. Era uma estética fabricada que até hoje serve como representação visual dos horrores daquela ideologia. E mesmo após a derrota deles em 1945, os seus crimes continuaram ecoando pelos 4 cantos do mundo, gerando uma cultura de silêncio entre muitos sobreviventes do Holocausto e seus descendentes, que agora viviam em Israel. E como tudo que vira um tabu se torna um fascínio, as gerações de jovens israelenses das décadas de 50 e 60 passaram a procurar qualquer coisa que pudesse dar um mínimo de informação sobre esse passado traumático do povo judeu. E acabou que essa demanda culminou na criação de um estilo literário chamado ficção stalag, que basicamente se resumia em histórias que eram baseadas em memórias e relatos sobre coisas que aconteceram durante aquele período sombrio da história. Mas essas histórias sempre eram enfeitadas com uma vingança fetichista, já que nelas os nazistas eram retratados como figuras femininas hipersexualizadas, e as vítimas dos seus abusos, que na maioria dos casos eram de origem sexual, sobreviviam e se vingavam no final. Esses livros eram basicamente uma forma de falar sobre algo que tinha se tornado um tabu para muitos judeus, só que de uma forma extremamente transgressiva e chocante, o que obviamente fez com que eles se tornassem extremamente mal vistos por boa parte da população israelense, e consequentemente foram proibidos quando o governo e as organizações judaicas reagiram negativamente às suas publicações. Mas o estrago já estava feito, porque essa temática de misturar nazistas com sexualização era tudo que o cinema exploitation precisava para criar uma nova categoria de filmes. O cinema sempre foi uma das principais armas da propaganda nazista, e não demorou para que diretores começassem a criar filmes que serviam como contra-propaganda, contando histórias passadas na recém-terminada Segunda Guerra Mundial, com o intuito de mostrar todas as atrocidades que os alemães fizeram naquela época. O diretor italiano Roberto Rossellini foi um dos primeiros a produzir esse tipo de filme no pós-guerra, mas o tipo de filme que realmente acabou marcando foi o que viria a surgir nas décadas seguintes, filmes onde os nazistas eram retratados como vilões, mas que não tinham como intuito denunciar os crimes deles, e sim transformá-los em uma espécie de fetiche mórbido. Esses eram os Nazi Exploitation, filmes de baixo orçamento que contavam histórias absurdas localizadas em campos de concentração, onde acontecia tudo quanto é tipo de perversão sadomasoquista, misturada com outros tipos de abusos e muita violência extrema. Era basicamente pornô chanchada com nazista. E esse tipo de filme explodiu na Itália e na França durante a década de 70, principalmente após o lançamento de Ilsa, She-Wolf of the SS, que é um terror erótico sobre uma comandante de um campo de concentração que faz experimentos com seus prisioneiros, e no meio disso é um gênero de filmes bem obscuro e obviamente polêmico, mas que acabou gerando muita influência no longo prazo. Tanto que no projeto Grindhouse, produzido pelo Tarantino e pelo Robert Rodrigues, tem um trailer falso de um filme chamado Werewolf Woman of the SS, que é protagonizado pelo Nicolas Cage e dirigido pelo Rob Zombie, que é um cara que vem da música, um tipo de arte que também foi muito influenciada por essa estética e temática. Apologia ou pura expressão artística?
A era de ouro do movimento punk britânico foi um grande marco na ascensão de novas contraculturas. E na época, o infame Sid Vicious, do Sex Pistols, lançou tendência a usar camisetas com cataventos alemães, costume que se tornou muito comum dentro do movimento punk como uma forma de subversão aos valores e normas sociais para chocar o mundo inteiro a qualquer custo. Essa forma de expressão de revolta juvenil acabou por marginalizar ainda mais o movimento, ao mesmo tempo em que trouxe os holofotes que as bandas de punk rock tanto queriam para espalhar as suas mensagens antissistema que nada tinham a ver com a ideologia do bigodinho austríaco. Mas as coisas começam a ficar mais ambíguas em 1976, quando David Bowie e Joy Division entram em cena com uma utilização muito mais questionável do imaginário dessa ideologia. Com o lançamento do disco Station to Station, Bowie encarnou uma nova persona, o Thin White Duke, algo como Duque magro e branco em tradução livre, e encarnado nesse novo personagem, o cantor passou a propagar diversas falas que endossava a Inglaterra a abraçar o fascismo como a única ideologia possível para salvar o país, além do surgimento de fotos em que ele supostamente fazia aquela saudação. Mas o episódio mais polêmico dessa fase do Homem de Marte foi quando ele deu uma entrevista para a revista Playboy e disse que Adolf Hitler foi o primeiro rockstar. Mais tarde, Bowie se desculpou por essas atitudes, culpando parcialmente o vício em drogas que ele sofria na época. Mas ainda fica meio ambíguo se tudo aquilo era só um personagem provocador ou se ele realmente defendia aquelas ideias e com o tempo acabou só mudando a sua visão de mundo. Agora o caso do Joy Division pode soar ainda mais bizarro, porque o nome da banda foi tirado do livro A Casa das Bonecas. Livro esse que descreve locais em campos de concentração conhecidos como as Joy Divisions, onde mulheres judias eram obrigadas a se prostituir para o prazer dos soldados nazistas. Eu disse que era bizarro. E como se isso não bastasse, o primeiro EP da banda, One Ideal for Living, apresenta na capa a imagem de um membro da juventude hitlerista tocando tambor, o que aumentou ainda mais as suspeitas em cima dos membros da banda. E por mais que isso possa parecer algo de extremo mau gosto, feito só na intenção de chocar e chamar atenção, no fim, essa era a intenção de muitas bandas daquela época. Uma época marcada por revoltas e protestos contra o status quo, onde toda e qualquer forma de rebeldia era vista como válida. E vale lembrar que os anos 70 estavam relativamente próximos da Segunda Guerra, então a memória da ameaça nazista era fresca na mente de muitas pessoas, o que tornava essa ideologia um prato cheio para jovens rebeldes que queriam desafiar o sistema e chocar os mais velhos. Agora, na década seguinte, essa temática ganhou outras formas, fugindo um pouco do choque pelo choque e ganhando mais propósito e significado. A começar pela cena gótica, que estava confortável demais em seus próprios estereótipos visuais e teve uma surpresa ao ver a vocalista do Susie and the Benches aparecer vestindo suásticas em uma releitura fetichista e sadomasoquista da estética nazista, no mesmo estilo que os filmes Nazi Exploitation faziam. Mas se tratando de estética totalitária na música alternativa, aqueles que se consagraram tanto na polêmica quanto no visual foram os eslovenos do Laibach. Seguindo uma forte influência da música de vanguarda, com uma pegada industrial pesada, o Laibach foi cercado por controvérsias desde sua concepção por conta das roupas e simbologias que remetiam aos grandes regimes totalitários do século XX. Mas a proposta da banda estava longe de ser uma apologia a essas ideologias. Em seus clipes e fotos, fica claro que o Laibach é uma sátira ao totalitarismo. Enquanto bandas punk se aproveitavam do tabu e da impressão repulsiva que ideologias como o nazismo despertam na visão pública, o Laibach usava o mesmo tabu para satirizar aqueles que seguiam e acreditavam nessas ideologias. Mas mesmo com uma proposta tão óbvia, a banda sofreu boicotes, ataques e perseguições, já que muitas vezes o entendimento do público acaba sendo o completo oposto da mensagem que o artista quer passar. Só que isso não impediu que essa estética começasse a reaparecer no mundo da música mais uma década depois. E o melhor exemplo disso é o Marilyn Manson, que sempre abordou temas como controle social, religião e opressão em suas músicas e adotou a estética fascista em seus principais trabalhos, utilizando bandeiras, símbolos e púlpitos que evocavam a imagem desses regimes totalitários com o intuito de confrontar as bases do estilo de vida americano que se sustenta na alienação e domínio da população. Mas apesar de todos esses conceitos e temáticas, para muitas pessoas não existe separação entre apologia e expressão artística quando falamos desse tema. Na visão da maioria, qualquer forma de arte minimamente mais transgressiva
expressiva sempre será vista como algo criminoso ou uma pura banalização de um tema sensível. Mas o que muitos não entendem também é que toda forma de arte mais alternativa, que em muitos casos também está ligada a contraculturas, possui um certo fascínio pelo que é considerado proibido, maligno e transgressivo dentro da sociedade. É por essa razão que o satanismo e o anticristianismo são uma temática tão presente no metal, assim como nazistas fetichistas eram temas das ficções stalags israelenses. No final, tudo isso não passa de uma grande tara pelo que é proibido, e essas ideologias totalitárias do século XX acabam virando uma isca perfeita para artistas mais transgressivos usarem para conseguir os holofotes que buscam com suas obras. Transformando esses símbolos e estéticas malignas em suas identidades, bandas como Laibach e filmes como Wilsa podem inseri-las em contextos que passeiam desde o choque à crítica e da morbidez à sátira. É claro que isso não impossibilita que existam artistas que realmente defendam ideologias nojentas como o nazismo e disfarcem elas ali dentro das suas obras. Para entendermos o porquê essa estética é tão atraente para esses artistas, precisamos compreender que o entretenimento é apenas a parte superficial da arte. E arte é como um iceberg, e quanto mais fundo você for, mais você vai encontrar obras com propósitos e temáticas que são diferentes do que é visto pelo grande público. E lá no fundo é onde ficam aquelas obras que querem chocar, transgredir e violar tudo o que é visto como sagrado ou sensível para as pessoas. E nisso se inclui abordar a mais abominável das ideologias e o mais trágico dos acontecimentos, seja através de uma crueza chocante como na lista de Schindler ou como uma piada escrachada como em Jojo Rabbit. O que obviamente não significa que a gente deva normalizar essa estética fora desse ambiente fictício, que meio que é o que acontece lá na Ásia, onde temos casamentos, bares e até apresentações estudantis com estética nazista. Mas nas palavras da antropóloga Alexandra Jaworowski, a presença de símbolos nazistas no arquipélago asiático acontecem mais por uma falta de sensibilidade histórica do que um alinhamento ideológico ou político. E aqui ela estava se referindo especificamente ao Japão, que é um lugar onde tem bastante disso. E essa sensibilidade histórica a qual ela se refere é o que nós devemos focar em manter vivos, para impedir que, por nossas chanchadas com nazistas ou bandas de metal com estética totalitária, ou até mesmo literatura subversiva sobre a Segunda Guerra Mundial, caiam em uma banalização ou apologia a essa ideologia. Ou você acredita que esse é um tema tão polêmico que nem deve ser abordado dessa forma, e que deve existir um limite dentro da expressão artística? Bom, isso aí é assunto para outro vídeo, mas se você gostou desse aqui, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu sou o Bantin, e toda semana eu tô aqui com um vídeo novo para vocês. Então é isso, pessoal, um beijo, um abraço e falou!